agradecer a toda a comunidade ligada à cultura e ao desporto, para quem nós dedicamos muito esta área. Eu quero só lembrar que nós estamos nestas sessões online a preparar, quer internamente com interlocutores privilegiados, como o Ricardo ou a Joana, quer com todos os contributos alargados que vêm da comunidade organizada institucionalmente ou dos cidadãos por si sós, estamos a preparar nesta área, neste conjunto de áreas que definimos como centrais, o nosso futuro coletivo. A pandemia trouxe-nos desafios, mudou muita coisa, mudou a forma como nós ocupamos ou não ocupamos os pavilhões, os campos de futebol, como fazemos formação desportiva hoje nos pavilhões, nos campos de futebol, mas também como fazemos cultura, como usamos os auditórios, como nos posicionamos do ponto de vista do movimento associativo, muito dele a passar por um momento, como em todas as áreas, muito difíceis. Não é, portanto, à toa que escolhemos este domínio, e que é um domínio que aparece acoplado, não por entendermos que a cultura e o desporto são coisas mais ou menos iguais, mas porque sabemos que em Vila Nova de Gaia, e é para aí que nos destinamos, em Vila Nova de Gaia, muita da dinâmica cultural surge agregada à dinâmica desportiva a partir das nossas coletividades, do nosso movimento associativo, e quando assim não é, a nossa política cultural e a nossa política desportiva têm vida própria, mas podem ser discutidas debaixo do mesmo domínio do imaterial, que é a área a que nós queremos dar um particular valor. E deixem-me que vos diga, porque é um enorme orgulho e um convite ao mesmo tempo, estamos num espaço maravilhoso. A nossa Casa-Museu Teixeira Lopes vale muito a pena ser visitada e mais não seja, se algum contributo conseguirem ver das minhas palavras, pois que seja o convite para que cá venham numa visita que vale mesmo a pena e que pode ser feita com toda a segurança que os tempos atuais Covid exigem. Não é por isso um momento de balanço do trabalho feito. É um momento de ouvir contributos para formatar a nossa ação a partir de um programa de recuperação económica e social, onde queremos ancorar os grandes projetos, e temos grandes projetos, como a construção do nosso centro de congressos, ou que nos vai permitir assumir uma centralidade em toda a região norte do país na dinamização de congressos de empresas, de universidades, mas onde queremos também construir o nosso Museu da Cidade, naquele que foi um dos maiores investimentos que o município fez com a aquisição do terreno da antiga fábrica de cerâmica das Devesas e que queremos aí colocar não a urbanização que para lá estava prevista, mas colocar o nosso Museu da Cidade e um espaço polivalente do ponto de vista cultural, alargando no fundo a zona de influência dos nossos equipamentos culturais aqui no nosso centro da cidade. Mas a cultura e o desporto não são apenas temáticas do centro da cidade. Pensamos nestes dois temas numa lógica de rede. A rede de equipamentos culturais no concelho. Ir a ver uma peça de teatro ou um concerto musical não pode significar uma ida ao auditório municipal. E por isso criamos, não pode significar apenas uma ida ao auditório municipal. E por isso criamos a ideia de rede de equipamentos. O novo auditório de Lever. A requalificação de auditórios que já existem, mas cujas condições técnicas não são propícias para grandes eventos ou para eventos com a dignidade que as nossas bandas merecem. O próprio apoio às nossas bandas para que elas sejam, ao mesmo tempo, bandas filarmónicas de referência, como temos as nossas 4 bandas, mas ao mesmo tempo escolas de música extraordinárias, como têm sido. E do ponto de vista desportivo, exatamente o mesmo modelo. O nosso projeto não é ter um pavilhão por freguesia. Ele tenderá a acontecer, mas em alguns casos nós vamos precisar de 2 ou de 3, porque a capacidade de um pavilhão não é suficiente para uma freguesia da envergadura das mais povoadas. E por isso, há pouco tempo, inauguramos o pavilhão Carlos Rezende, em Canidelo. A terceira maior freguesia de Gaia não tinha um equipamento desportivo para a sua própria prática desportiva e para o seu mundo associativo.
E neste tempo Covid, assumimos também uma dupla postura. Em primeiro lugar, manter os grandes investimentos, os grandes não no sentido que sejam grandes em escala de dinheiro, mas muito diversificados os investimentos. Nenhum dos investimentos em equipamentos desportivos e culturais foi suspenso por razões económico-financeiras do município. Não precisamos de o fazer, temos outros sítios onde cortar e temos a estabilidade económica e financeira perfeitamente assumida. E, portanto, os equipamentos com que as escolas e os clubes contam são equipamentos que estão perfeitamente em curso. Adjudicámos há dias o pavilhão da escola EB23 e agrupamento Diogo de Macedo. Temos em curso o pavilhão, em concurso, o pavilhão de Santa Marinha, também na escola EB23. E dou estes dois exemplos para mostrar a tentativa de compatibilização que estamos a fazer com os nossos equipamentos desportivos. E eles têm que ser, durante o dia, equipamentos escolares. E têm que ser, do fim do dia para a noite, equipamentos para uso das coletividades. O que não faz sentido é ter equipamentos que são usados ou ao fim do dia para a noite pelas coletividades e durante o dia estão sem utilização, ou construídos com todas as condições a serem usados durante o dia e depois as nossas coletividades não poderem aí beneficiar. E fazemo-lo na perspectiva da isenção integral da utilização desses pavilhões. Isenção de todos os escalões de formação que hoje utilizam equipamentos municipais e pagam 0 por 2 horas por semana por escalão de formação. Mas temos a noção de que esses que pagam 0 não estão ao mesmo nível do ponto de vista dos critérios daqueles que têm o seu próprio pavilhão e não pagando renda têm que pagar a luz, a água e tudo mais. E por isso criamos um modelo em que financiamos a utilização dos pavilhões para formação por parte dos clubes que têm os seus próprios pavilhões e que, portanto, têm também as despesas associadas aos seus próprios pavilhões. Na área da cultura, exatamente a mesma coisa. Nenhum dos auditórios que estavam em curso ou para construir ou para requalificar teve um stop. E nenhum, porque todos eles são absolutamente decisivos nesta rede de equipamentos culturais e naquilo que é a diversificação dos equipamentos culturais para também dar uma resposta às coletividades de âmbito local. Há quem pense que o associativismo é apenas a atribuição de um subsídio. Mas em Vila Nova de Gaia o associativismo tem que ser pensado numa perspectiva muito mais ampla. Mas também estamos disponíveis para discutir o subsídio, porque em muitos casos o subsídio é um instrumento de apoio muito importante. E estamos disponíveis para o discutir avaliando aquilo que tem sido o mecanismo de apoio. Basta, aliás, ver aquilo que tem acontecido nos últimos anos para se perceber que o movimento associativo, quer do ponto de vista do subsídio anual tradicional, quer do ponto de vista do apoio mais infraestrutural, não tem dificuldades em pedir messas com quem quer que seja, com qualquer outro município. Em Vila Nova de Gaia, os nossos clubes de formação têm 20 atletas por escalão de formação, cuja inscrição na associação de modalidade, handball, basquete, hóquei, futebol, o que for, é paga pelo município. Isso significa uma ajuda parcialmente às famílias, mas uma ajuda também aos clubes. E há quem pense que o subsídio é apenas a atribuição de um cheque, de uma transferência bancária. Pois não é nada disso. Mas mesmo aí, nós assumimos algumas responsabilidades muito claras. Assumimos 2 linhas que neste contexto de Covid têm que ser assumidas. As coletividades estão a viver um tempo difícil. Não todas, porque algumas mantêm atividades mais ou menos regulares e normais. Outras fecharam de vez e é preciso encontrar soluções para as recuperar e para as fazer voltar no tempo pós-Covid e o mais rapidamente possível. Mas aquelas que estão a viver momentos angustiantes têm neste momento um segundo plano de apoio do município, já a título, eu diria, de fundo perdido. 70 mil euros que vão ser dedicados a financiar adaptações infraestruturais.
do pavilhão, que agora tem que ter uma entrada diferente da saída e umas coisas com gel, e agora o balneário vai ter que entrar por um lado e sair por outro, e vai necessitar de pequenas obras. Não estamos a falar de reabilitação de pavilhão. Vamos chamar-lhes intervenções Covid. E, ao mesmo tempo, uma dimensão, a mesma dimensão nas nossas coletividades. Muitas delas estavam preparadas para serem coletividades de dentro de portas. E hoje, tal como acontece em qualquer outro sítio, temos muitas vezes dentro de portas, seja no café, na pastelaria ou noutro sítio qualquer, dentro de portas pouca gente e na esplanada muita gente. Adaptar as infraestruturas das coletividades à fruição dos seus sócios e, ao mesmo tempo, disponibilizar 50 mil euros, fundo perdido, para a gestão corrente, para ajudar a equilibrar a gestão corrente, tanto quanto é possível equilibrar. Nunca vai ser possível nós conseguirmos ter recursos para compensar em absoluto tudo que já foi perdido. Mas as coletividades saberão que temos aqui um trabalho a fazer e que não fugimos ao trabalho a fazer. Mas também quero aproveitar para deixar as minhas mensagens a todos aqueles que têm responsabilidades no mundo do associativismo. E estou a lembrar-me, por exemplo, das associações de modalidade. A Associação de Futebol do Porto, a Associação de Handebol do Porto, a Federação Portuguesa de Futebol, tantas instituições que por aí existem e que são verdadeiramente importantes neste momento e a quem nós queremos também sensibilizar e temos sensibilizado para que façam também a sua parte. É muito estranho que uma associação de coletividades, uma associação de modalidade, uma associação federativa, peça apoios ao município, mas não seja ela própria capaz de dar um único sinal de redução das inscrições dos atletas ou redução do seguro dos atletas. Eu pergunto-me, estamos perante uma crise e uma pandemia. Está toda a gente a fazer a sua parte? Estão todos a assumir a sua responsabilidade? Ou cada um de nós vai atirar para o vizinho? A associação atira para a federação atira para a Câmara atira para o Governo e daqui a bocado não há quem se responsabilize. Eu acho que a boa solução é cada um fazer a sua parte. E podemos começar por abrir um processo de diminuição dos custos das inscrições das diferentes modalidades de formação desportiva ou os custos das inscrições em múltiplas áreas de dinamização cultural e fazê-lo de uma forma muito clara para ajudar os clubes. A Câmara fará também a sua parte. E depois parece-nos importante que de facto se perceba que existe uma Secretaria de Estado do Desporto e que ela se evidencia. Que não se evidencia apenas para organizar o Grande Prémio de Fórmula 1 ou para organizar o Grande Prémio de Motonáutica. Que se verifique a sua existência no dia-a-dia, no cotidiano das coletividades. E uma palavra que não posso deixar de referir, para aqueles, e são muitos, os nossos artistas locais, que muitos deles não estão associados ao movimento associativo, não estão enquadrados em nenhum contexto mais profissional, mas que são os nossos artistas locais. E eu quero agradecer-lhes. É verdade que o município tem tido uma programação forte do ponto de vista daquilo que pode se designar a programação online, quer com os nossos concertos, quer com palavras soltas, com os nossos debates, e tudo isto tem sido, entre aspas, pago. Eu não lhe posso chamar pago, porque o dinheiro em curso, em questão, é muito pouco. Eu quero é agradecer-lhes, porque apesar de tudo, nós estamos a fazer um esforço para dessa forma não os deixar a zero neste momento em que não têm espetáculos no modelo tradicional e poderem ter desta forma respostas e algum rendimento. Mas quero agradecer-lhes, sobretudo, porque mais do que se lamentarem, eles disponibilizaram-se para estar connosco. Artistas de mais variada dimensão, numa dimensão mais local, numa dimensão mais nacional, artistas com projeção internacional, oriundos de Vila Nova de Gaia, que se disponibilizaram por um apoio financeiro que o município dá, que não é mais do que pagar-lhes um cachê, um pequeno cachê, disponibilizaram-se a continuar em atividade e a proporcionar a todos os gaienses a sua própria atividade. E, portanto, neste leque
de abordagens que tem que ver um bocadinho com o balanço daquilo que fizemos antes do Covid, com aquilo que estamos de forma destemida a querer fazer durante o Covid, porque o Covid não nos vai destruir, nem vai destruir a dinâmica cultural, associativa e desportiva que nós tínhamos, mas também com a consciência de que cada um tem que fazer a sua parte e de que não vai poder, no final deste processo, haver apenas um, seja o Estado, seja a Europa, seja uma cidade, a resolver os problemas de todos. Vamos ter que ser todos a resolver os problemas de todos. Juntos, como dizemos, para o bem de todos e fazendo deste momento também um momento em que vocês, cidadãos, gaienses, organizados institucionalmente em coletividades, não organizados e, portanto, em casa a quererem contribuir para uma melhor cidade e para uma melhor cultura e um melhor desporto em Vila Nova de Gaia. Pensando nos nossos jovens, para quem a cultura e o desporto não são luxos, são instrumentos poderosíssimos de um melhor futuro e de construção de melhor cidadania. Contribuam para que o município, com os vossos contributos, possa também edificar um plano de ação que seja mais próximo daquilo que vocês pensam. Muitas vezes queixamos-nos da falta de oportunidade de participação ou da falta de participação. E agora temos a oportunidade de participar e não podemos deixá-la descurada. Quero, por isso, agradecer-vos a vossa presença. E agradecendo de novo aos nossos parceiros de hoje, aos nossos companheiros de hoje, da sessão de hoje, passando a palavra à Joana Costa, a diretora do CAL, Companhia de Dança, que tem sido uma parceira inestimável do município, e depois ao Ricardo Costa, coordenador do Colégio Internato dos Carvalhos, do Grupo Desportivo do Colégio Internato dos Carvalhos, que tem feito, ele, Ricardo e o Colégio Internato dos Carvalhos, um trabalho espetacular no âmbito da formação desportiva e que nós muito apreciamos. E que, apesar de parecer que pelo nome é um colégio privado, para nós é um colégio que faz parte da economia social, daquilo que são os nossos parceiros do domínio social, do domínio associativo e que nós apoiamos, não apenas por obrigação, o que por si só é verdade, mas apoiamos com um enorme orgulho no trabalho que vão fazendo e nele agradecer às dezenas e dezenas de coletividades que com muitas dificuldades vão no dia a dia trabalhando na área do desporto, na área da cultura e agradecer-lhes de forma penhorada, quer desta forma mais abstrata, subjetiva, que é com as palavras, quer com os atos, que nós consumaremos no próximo dia 7 de dezembro, num conjunto de protocolos que vamos levar à reunião de Câmara, para também, com a parte material, ajudar a minimizar as consequências de toda esta pandemia. À Joana Castro, os meus cumprimentos, as minhas saudações em nome do município e a palavra com o mesmo sentido de orgulho pelo trabalho espetacular que o CAL faz em Vila Nova de Gaia, uma companhia de dança que alguns conhecem, ora pelo trabalho que faz, ora pelo trabalho que faz e pelo contexto escolar que desenvolve, ora pelo seu espaço magnífico e maravilhoso, seus espaços. Eu estou a falar em concreto na Beira Rio, do seu espaço maravilhoso. Por isso, a Joana, seja bem-vinda e muito obrigado pela participação e a palavra é sua. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite do Sr. Presidente para poder participar nesta sessão. De facto, há muitos anos que a CAL e as suas instituições parceiras defendem Vila Nova de Gaia como um território cultural e como um território de uma imensa riqueza a nível patrimonial, social e artístico. Nós temos no nosso concelho, acho que uma das maiores concentrações de instituições de ensino artístico, tanto da música como da dança e das artes visuais, e isso revela que a comunidade realmente valoriza esta vertente da vida, que principalmente agora numa fase em como nos encontramos com a pandemia, ganha um papel ainda mais singular e ainda mais importante na fruição e no acreditar que amanhã vai ser melhor, né? Que acho que andamos todos a advogar este slogan.
A CAL, efetivamente, é uma cooperativa cultural, sediada no Centro Histórico de Gaia, na Ribeira, como o Sr. Presidente muito bem mencionou. Reabilitamos com antigos armazéns do vinho do Porto, num espaço dedicado às artes performativas, quer em espaço de apresentação, quer principalmente na aproximação aos artistas e à comunidade para que possam ter os seus momentos de residência artística, de pesquisa, de introspecção, de experimentação e de poder mostrar os seus trabalhos já estabelecidos, pessoas já com bastante renome na praça e muito importante, os jovens criadores, os jovens intérpretes, os jovens atores, os jovens encenadores, os jovens músicos e compositores. Isso é uma força muito grande para nós poder dar e insistir neste apoio e nesta relação. De facto, somos uma companhia de dança constituída por jovens bailarinos. Quando eu digo jovens bailarinos, estamos a falar de recém-formados, recém-licenciados, em que estão a iniciar a sua carreira profissional, portanto, a sua primeira geração de emprego. E temos dado lugar e palco a muitos jovens também formados pelo Ginasiano, a instituição que o Soutor estava a mencionar ainda há pouco, mas também a nível nacional, de uma forma abrangente e internacional também. Enquanto cooperativa cultural, só para contextualizar um pouco, nós temos dois grandes eixos. Temos o eixo da companhia, portanto, fazer criação original para intérpretes e levar o nome de Vila Nova de Gaia e da CAL ao restante país e ao estrangeiro, com quem já temos várias circulações nos últimos anos. E uma excelente recepção, eu acho que a receptividade, quer dizer, isto é importante para todos os munícipes, para todos os gaienses também reconhecerem e terem conhecimento. E fazemos também uma linha de apoio, portanto um eixo de apoio aqui à criação e à apresentação artística nas artes performativas de uma forma geral, com programas e plataformas de apoio aos jovens criadores, com bolsas de criação, com workshops de formação e também dirigido aos intérpretes. Muito importante e que eu pessoalmente valorizo muito são as parcerias que nós vamos estabelecendo precisamente com os vários artistas que não têm subsídios e que não têm apoios e que não têm onde partilhar a sua criação, e nós pretendemos efetivamente tornar-nos um ponto de referência, um espaço onde as portas estão abertas e são bem-vindos e podem realmente levar a cena e apresentar ao público a sua atividade. Portanto, eu acho que estas duas grandes linhas são as nossas principais fortalezas, digamos assim. E linhas absolutamente marcantes. Quem não conhece o Armazém 22 faz favor de passar a conhecer, de lá ir visitar, abrem as portas, quer para visitar aquilo que é a reabilitação, aquilo que eu posso chamar mesmo reabilitação urbana de uma zona histórica, quer para conhecer o trabalho extraordinário desta que é uma escola, que é uma companhia de dança, que é um marco do nosso concelho, que juntamente com outros tantos, gostava de lembrar a Academia de Música de Vilar do Paraíso, a nossa Escola de Música de Porozinho, tantas que temos pelo concelho e que marcam esta dimensão da cultura e se me permitem dizer desta maneira, da cultura para todos, que é um elemento estruturante. E na área do desporto, Ricardo Costa. Ele não precisa de apresentações, precisaria mais eu de apresentações do que o Ricardo Costa. É um dos mentores do extraordinário trabalho que se está a fazer no Colégio Internato dos Carvalhos, no grupo desportivo. É um desportista de eleição e é, sobretudo, alguém que abraçou um projeto que não é um projeto da competição pura e dura,
mas é um projeto que concilia a competição com a formação desportiva e, se calhar, provavelmente, para além da formação de atletas, a formação de jovens e de cidadãos. Obrigado ao Ricardo por estar cá. Tenho a palavra. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade de voltar ao Museu Teixeira Lopes, que é, de facto, um edifício extraordinário, um edifício que eu tive a oportunidade de visitar, julgo eu que eu estava aqui a falar com o Sr. Presidente, com 7 ou 8 anos, mas que muitas vezes, quando nós mais perto vivemos, que está mais longe, às vezes, de visitar. Como coordenador do Colégio dos Carvalhos e perante esta pandemia que estamos a viver, este momento de crise, é importante também fazermos um bocadinho olhar para trás, e o Grupo Desportivo do Colégio Internato dos Carvalhos é, de facto, uma instituição que me marca muito. É uma instituição na qual eu comecei a ser atleta desde os meus tenros anos, que iniciei a prática lá. Iniciei também como a escolaridade do 5º ao 12º ano. É, de facto, uma escola de valores e que, não, por ter associado ao seu nome colégio, não é, do meu ponto de vista, algo que seja privado e que seja do domínio privado, não. Mesmo o Colégio dos Carvalhos tem procurado, e a maior parte dos seus atletas são fora do Colégio dos Carvalhos. Temos sido apoiados em várias iniciativas pela Câmara de Gaia. Fizemos 2 ou 3 edições do torneio internacional, onde convidamos várias equipas internacionais a participar nesses torneios e onde possibilitam aos nossos jovens ter a oportunidade de ter um crescimento sustentado. Mas perante o momento que vivemos, e pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Presidente, é um momento das instituições, e quando digo instituições, principalmente a Federação Portuguesa de Handball, a Associação de Handball do Porto, de sair do seu conforto e de nos ajudar efetivamente. Perdemos 70% dos miúdos que faziam parte das nossas equipas. E quando digo eu, enquanto Colégio dos Carvalhos, sei que o Futebol Clube de Gaia, outras equipas, da qual eu fui treinador do Futebol Clube de Gaia e conheço perfeitamente a realidade, e que temos que ser apoiados de outra maneira. Nós, enquanto coletividade e o Colégio dos Carvalhos, durante estes tempos de pandemia, incentivamos os nossos treinadores a continuar a formar-se, mesmo com o online e ir a formações. Incentivamos, pagamos alguns cursos aos treinadores e incentivamos para que continuem, mas de facto são momentos difíceis. Como disse, 70% dos nossos atletas não desapareceram, mas estão em casa, muitos têm medo, e aquilo que nós temos tentado é estar junto deles e estar preparados para quando isto passar, porque tenho a certeza absoluta que vai passar, e que sabemos que o desporto é um aliado da educação. Para nós é importantíssimo que os atletas e os alunos continuem a praticar desporto, porque nós sabemos que melhores alunos são melhores esportistas, são melhores pessoas, são melhores cidadãos, e é com esse intuito que nós temos que nos trabalhar, temos que nos preparar. Sabemos que ao longo destes últimos 10 anos, o colégio tem uma história de 60 anos no handball e noutras modalidades, mas sabemos que nestes últimos 10 anos fomos campeões nacionais. Conseguimos colocar dezenas de atletas, quer no Futebol Clube do Porto, quer no Futebol Clube de Gaia, equipas da primeira divisão, e que os nossos jovens conseguiram lá chegar. Temos, ao longo dos anos, resistido à tentação de sermos apenas formadores e não ir para a competição. Nós estamos entre os 8 e os 18 anos e não queremos entrar no mundo da competição. Queremos sim
dotar os nossos jovens de ferramentas, quer para a vida, quer para o desporto, e é esse o intuito que nós estamos a trabalhar e que nos queremos preparar para o momento em que este problema nos deixar, e que tenho a certeza que vamos voltar mais fortes do que nunca, vamos voltar mais preparados, porque as dificuldades também fazem de nós e puxar pela nossa capacidade de resiliência, e aqui estaremos para todos juntos dar a volta à situação. Pois, muito obrigado. Eu acho que chegamos àquela altura em que eu tenho que dizer que estas sessões não terminam com as perguntas que possam aparecer durante a sessão, que nos têm sido enviadas, ora diretamente em comentários, ora por e-mail para o Presidente Direto. Elas não terminam aqui. Pelo contrário, é pelo amadurecimento do que é aqui dito e de muito mais que falta dizer, que nós damos como pontapé de partida para aquilo que nos interessa mesmo. É daqui a um mês e pouco, termos uma sistematização, também devidamente avaliada por pessoas do meio de cada uma das áreas temáticas, como eixos fundamentais para o trabalho que temos pela frente. Eu não me canso de dizer duas coisas. Primeiro, que nunca será por falta de projetos que nós não vamos apanhar todo o dinheiro que possa estar disponível para as candidaturas que aí vêm e a que o município tem que estar preparado e para o qual estará preparado. Mas, em segundo lugar, também tenho que dizer que não me interessa apenas pensar na grande linha de metro que virá de Santo Ovídio para o nosso Hospital de Gaia e para Vila d'Este, ou da nova segunda linha de metro de Gaia, que virá de Santo Ovídio para as Devesas e daí para o Campo Alegre, e que já estão compromissadas ou trugadas. Não me basta pensar nessas grandes investimentos que tanto trabalho dão no processo negocial a vários domínios, se depois no dia-a-dia não formos capazes de dar resposta ao problema do cotidiano das nossas pessoas e das nossas instituições. É neste equilíbrio entre ter que negociar ao mais alto nível, governamental, metropolitano, regional, grandes investimentos, mas ter ao mesmo tempo que gerir o dia-a-dia dos nossos problemas, que aqui estamos. E por isso eu repito o desafio que farei muito brevemente numa reunião com todas as associações de modalidades e já agora com todos aqueles que representam o movimento associativo regional ou local, que ajudem-nos também a fazer a sua parte. Não adianta pedir ao município que dê mais dinheiro se depois cada uma das associações não repensar aquilo que cobra às suas coletividades. Não adianta, e sobretudo na área da formação, não adianta fazermos esta espécie de passa-responsabilidades. Em Vila Nova de Gaia, o nosso ponto de partida é muito simples. Estamos todos no mesmo barco. Estamos a ficar com aquele hábito de dizer que ninguém fica para trás. Mais importante do que tudo é que todos andam para a frente e que todos andam juntos pelo bem-estar de todos. E por isso esta sessão tem também perguntas, as que vão surgindo e às quais eu responderei, mas todas as outras que vierem a posteriori, como perguntas terão resposta, como contributos terão enquadramento no nosso plano, serão pelo menos discutidas no nosso plano, que nós queremos apresentar em fevereiro e que dará origem a um conjunto de intervenções, de candidaturas, de idas ao terreno, porque eu não me esqueço que desde há 7 anos, nestas funções, mesmo nos tempos mais difíceis do ponto de vista financeiro, o município de Vila Nova de Gaia nunca perdeu um cêntimo de uma candidatura por falta de capacidade de gestão ou por falta de iniciativa. Ganhamos todas, todo o dinheiro que estava disponível para Gaia foi utilizado e estamos agora a utilizar, no fundo, aquilo que tecnicamente se chama a reprogramação e depois o overbooking, que é o dinheiro que depois vai sobrando de quadro comunitário
virarmos as costas, porque é investimento absolutamente decisivo para além do nosso próprio orçamento municipal. Das perguntas que nos estão a fazer chegar, há uma que, enfim, pelo que eu consigo perceber, nem todas têm que ver com o Covid e não têm que ter todas que ver com o Covid, mas há uma que tem muito que ver com o Covid, que é a questão da reabertura das piscinas municipais. Eu sei muito bem que esta é uma questão que tem sido levantada das mais variadas formas. Não é uma questão sobre o nosso futuro, é uma questão sobre o nosso presente. Nós temos casos muito diversificados, sítios em que as piscinas abrem porque são um negócio e, portanto, abrem, com todos os riscos, sítios em que as piscinas não abrem. Aquilo que temos adotado como critério e que adotámos como critério era deixar iniciar o ano letivo em setembro, avaliar o início do ano letivo para que tudo corresse bem e graças a Deus correu tudo bem, graças aos professores, graças aos auxiliares, graças às famílias. Fizemos todo esse trabalho de arranque do ano letivo para repensar o modelo das piscinas. Como se sabe, as piscinas têm uma especificidade. As de Gaia, as piscinas cobertas, são todas aquecidas e sabe-se que os aerossóis, por isso as gotículas de água, são transmissores potenciais e mais fortes de Covid. Quando os números começaram a subir em outubro, à altura em que depois do arranque do ano letivo tínhamos a situação um bocadinho mais estabilizada, acreditávamos para poder abrir as piscinas, os números começaram a subir drasticamente. E eu acho sinceramente que temos que deixar passar este momento e, algures por janeiro, repensar, ver os números, porque as piscinas municipais são instrumentos, entre aspas, de saúde, de bem-estar, de desporto, mas têm riscos adicionais. Elas, no entanto, estão disponíveis para aquilo que possa ser entendido como a utilização terapêutica. As nossas piscinas serão sempre em primeiro lugar, independentemente de haver banhos livres ou não haver banhos livres, elas serão em primeiro lugar sempre. O foco do nosso trabalho com a hidroterapia com as crianças das nossas escolas ou com os nossos mais idosos, mas sempre com o pressuposto da segurança. Isto vai passar, a vacina está a chegar, temos que ter esperança e quanto menos riscos corrermos, melhor. Eu compreendo que haja quem tenha que as abrir por razões de subsistência, porque elas são privadas ou por razões do género. Eu julgo que vamos deixar passar este mês de dezembro e em janeiro reavaliaremos e tomara eu que haja condições para abrir com toda a segurança, porque as nossas piscinas fechadas não servem a ninguém. Mas eu também não quero que as nossas piscinas abertas sejam um foco de problemas para grupos de risco. É que ainda por cima é bom não esquecer que quem frequentava massivamente as nossas piscinas municipais eram os mais idosos, uma faixa mais avançada de idade, e depois as nossas crianças. E há sobretudo um destes grupos que, como se sabe, é um grupo de risco por excelência. Mas fica o compromisso daquilo que temos feito todos os meses. É na última semana de cada mês reavaliar a situação para o mês seguinte e esperar que em janeiro nós possamos ter boas notícias e teremos seguramente, se as questões da segurança sanitária e de saúde das pessoas estiver devidamente acautelada. Jogos Juvenis de Gaia. Uma pergunta sobre se os jogos são para continuar. Bom, eles já foram extintos, não é? Em 2007, 2008, entenderam acabar com os Jogos Juvenis. Os Jogos Juvenis eram um instrumento poderosíssimo da política desportiva de formação, porque eram e são aquelas iniciativas com múltiplos desportos, onde jogavam todas as crianças que não são federadas, que não estão federadas em nenhuma associação de modalidade e que, porque não tinham jeito, porque não gostavam, porque não sei o quê, e que de repente se sentiam envolvidas em atividades desportivas e faziam disso desporto na lógica da saúde e do desporto para todos. Quando em 2013 tomei posse, uma das primeiras medidas foi garantir o retorno dos Jogos Juvenis, inspirados no modelo, no famoso e antigo modelo do professor Miranda de Carvalho. Eu não sei se o Ricardo Costa participou nos Jogos Juvenis, mas
mas muitos participaram, e diz que sim, muitos participaram nos Jogos Juvenis e foram grandes atletas. Os Jogos Juvenis são uma marca de Vila Nova de Gaia e, inspirados pelo professor Miranda de Carvalho, eles retornaram em 2014, são para continuar. Claro que esta pergunta faz sentido, porque este ano não houve Jogos Juvenis. E não houve pelas razões que eu também julgo que se percebem. Não era possível, pelas razões óbvias, de termos na altura pavilhões fechados. Os Jogos Juvenis ocorrem em junho, julho, maio, junho, julho. Foram meses determinantes, não tivemos condições para os levar à prática. Vamos todos acreditar que o próximo ano vai ser bem melhor para todos e que os Jogos Juvenis voltarão na sua plenitude, como aconteceu em 14, 2015, 16, 17, 18, até este ano mais estranho para as nossas vidas. E mais uma pergunta sobre os Jogos Juvenis, como é que foi reativar o projeto? Eu quero dizer que era uma prioridade. O meu envolvimento enquanto Presidente da Câmara foi um envolvimento de garantir, tutelar, que tudo corresse bem. Agora, o mais interessante na reativação dos Jogos Juvenis de Gaia foi aquilo que eu poderia dizer simbolicamente, os olhinhos brilhantes, não das crianças que participaram, porque essas vieram mais tarde, mas os olhinhos brilhantes dos adultos que tinham participado e que tinham saudades desta organização. Foi numa fase custoso, mas porque retomar uma coisa que depois de anos termina com muita dinâmica emperrada é sempre mais difícil. Foi também custoso porque é um investimento, implica um investimento, uma parceria com as juntas de freguesia e com as coletividades, que é também um investimento para o município, e na altura não estávamos propriamente em situação muito confortável em termos financeiros, mas era uma daquelas prioridades, é uma daquelas imagens de marca que faz de Vila Nova de Gaia um concelho diferente. E, portanto, julgo que é evidente que vai retomar. Concertos que a Câmara tem exibido no seu Facebook, são para continuar. Bom, nós estamos a promover um conjunto de concertos e de debates online, utilizando as plataformas disponíveis. O Facebook, a nossa plataforma no YouTube, o nosso site. Portanto, há uma diversidade de plataformas que nós estamos a usar neste momento em que a pandemia dificulta que estejamos lado a lado, sentados numa cadeira de auditório ou num palco de qualquer auditório. Fizemos, por isso, uma opção, que é uma opção que, na verdade, tem dois objetivos. Tem este primeiro objetivo, que é, quem fez esta pergunta diz que tem gostado muito dos concertos e eu espero que continue a gostar, porque eles vão continuar. Mas eu também não vou esconder que tem outro objetivo. A Câmara não pode, por razões legais, pegar em dinheiro municipal e entregá-lo a título de subsídio ao Ricardo Costa ou a um artista, a um violoncelista ou a uma soprano. Nós não podemos fazer isso, porque isso significa financiar personalidades pessoalmente. Isso não é possível. Mas podemos não subsidiar, mas comprar os seus serviços e disponibilizá-los à população, contratando-os. E o que fizemos foi contratar artistas de Gaia, disponibilizá-los para que as pessoas possam assistir, o município pagando-lhes um pequeno cachê e, dessa forma, minimizar os impactos que aqui temos tido. E só ainda não conseguimos fazer isto com duas organizações com quem nós gostávamos muito de fazer. As nossas bandas filarmónicas, gostávamos muito de as ter a atuar neste modelo, devidamente pagas pelo município. Não podemos fazer porque seria gente demais em cima do palco e, neste momento, isso era impensável. Também não podemos fazer com os nossos ranchos folclóricos. E, por isso, chegada esta fase, aquilo que sabemos é não os podemos contratar. E esses, sim, institucionalmente vale a pena subsidiar. Porque, na verdade, não estamos a subsidiar apenas perdas. Estamos a tentar ajudar a que não percam a dinâmica que tinham,
porque da mesma forma que o Ricardo referiu a perda de alunos na formação desportiva, também é verdade que temos tido perda de alunos na formação cultural, musical, do teatro, que as nossas coletividades e as nossas escolas iam tendo e que era absolutamente determinante na formação da cidadania. Por isso, sim, são para continuar. É um esforço financeiro do município, mas vamos dizer desta maneira: ganha o cidadão, o gaiense que em casa vê o concerto, ganha o artista, que dessa forma vê o seu município a ajudá-lo numa altura em que o mercado está, entre aspas, fechado e não há os tradicionais espetáculos de verão ou de inverno ou o que for. Foi também esse o espírito do Natal. Nós, para o Natal, contratamos concertos e contratamos iniciativas com artistas de Gaia que vão fazer, agora uma coisa um bocadinho diferente, nas nossas escolas, vão fazer as festividades de Natal com o devido distanciamento, mas tentando deixar uma marca de esperança num amanhã melhor, que nós queremos que seja rápido, que seja um amanhã o mais rápido possível e deixá-lo também nas nossas crianças e fazer uma outra iniciativa também com gente da terra, nas nossas IPSS, com os nossos idosos, que vão receber uma pequena surpresa. Não será interpessoal, porque não podemos entrar dentro de um lar ou de um centro de dia de idosos, mas será devidamente entregue com toda a segurança através dos técnicos que lá trabalham. A Biblioteca Municipal é neste momento um problema para nós. Nós avançamos com uma obra estrutural na Biblioteca Municipal. A biblioteca tinha dois problemas. Ela estava abandonada, vamos dizer desta forma muito clara. Chovia no arquivo principal da Biblioteca Municipal. E, portanto, nós não tínhamos muitas alternativas. Era fechar para reconstruir. Tínhamos um segundo problema, que estamos a tentar resolver e, sobretudo, em 2021 será resolvido, que é uma reposição de espólio, sobretudo uma atualização de espólio, porque durante muito tempo a biblioteca esteve sem atualização de espólio, sobretudo quando esteve entregue à gestão da GNIMA, que a deixou numa situação paupérrima. E por isso estamos neste momento em obras, a biblioteca está fechada. É verdade que não temos alternativa, só há uma biblioteca municipal. Temos a alternativa de reforçar e tentar sensibilizar para a criação de polos de biblioteca municipal nas freguesias ou em alguns locais muito concretos, mas como biblioteca municipal ela está numa obra muito importante de mais de 1,5 milhão de euros, estrutural, de reabilitação do quarteirão e da envolvente, como aliás fizemos com o auditório municipal, e de seguida vamos para o espólio, para que quando ela abrir ou reabrir, reabra com as condições de dignidade que os seus utilizadores merecem. E depois uma questão sobre a Bienal de Arte de Gaia para o ano de 2021. Por princípio ela vai continuar, eu não sei em que moldes. Não sei se vamos ter assim tantas exposições presenciais, não sei se vamos ter tantos momentos de conjunto, se vamos ter um misto daquilo que é a lógica presencial nas exposições de arte e uma diversificação com a utilização das novas tecnologias. Agora, uma coisa é certa, a Bienal de Arte transformou-se num elemento marcante da nossa vida cultural coletiva e, de uma maneira ou de outra, é para continuar, porque, tal como muitas outras coisas, a pandemia pode-nos ter abalado um bocadinho, pode-nos ter até afastado pontualmente um bocadinho, mas não nos separou e, sobretudo, não nos tirou a esperança de rapidamente voltarmos à dinâmica que era tradicional, nomeadamente nesta Bienal de Arte. O meu incentivo neste momento é que continuem a participar. E temos mais algumas questões. O Museu da Cidade de Gaia. O que é que se pode avançar? Olha, para já pode-se avançar que os 2,5 milhões de euros que custou a aquisição dos terrenos da antiga fábrica cerâmica das Devesas estão integralmente pagos. Aquilo é património municipal. À exceção do núcleo de baixo, que tem uma especificidade, todo o terreno do bairro Operário e da antiga fábrica é já do município, integralmente pago. 2,5 milhões contratados, pagos,
conseguimos ali evitar uma coisa já em primeiro lugar, que foi evitar uma mega urbanização que lá ia nascer e que, do meu ponto de vista, pouco sentido fazia na cidade, porque era mais uma pressão numa zona que já está hiperpressionada de constrangimentos de trânsito, de falta de estacionamento, etc, etc. Neste momento estamos a preparar o lançamento de um concurso. Será um concurso internacional de ideias, porque nós não queremos construir ali um auditório. Se me permitem dizer desta maneira, nós queremos construir ali o auditório. Nós não queremos construir ali um museu da cidade. Nós queremos construir ali o museu da cidade. E eu estou convencido que pela amplitude do nosso objetivo, pelo interesse estratégico que aquele equipamento vai ter em Gaia e em toda a região, pela ligação ao vinho do Porto, porque estamos ali em pleno entreposto do vinho do Porto, na interseção daquilo que foi a lógica industrial das Devesas e da cerâmica com o interposto do vinho do Porto logo adiante. Por tudo isso, pela relação que teremos diretamente à cidade do Porto, neste vai e vem entre a Casa da Música e as Devesas, que a nova linha de metro vai proporcionar, nós temos a obrigação de lançar um concurso para perceber se há arquitetos de renome, nacional ou internacional, que venham a jogo e que criem ali um polo que não seja apenas um auditório ou um museu, mas seja também um auditório de autor, um museu de autor e que fique marcado do ponto de vista patrimonial, porque as cidades também são isso. São o seu património acumulado e são o seu património a partir daqueles que desenham a própria cidade, e ali nós julgamos justificar-se que se abra a possibilidade de gente de renome vir a Vila Nova de Gaia desenhar o nosso Museu da Cidade e o nosso espaço de lazer, fábrica Cerâmica das Devesas. Uma pergunta que deve ser de um avintense ou de uma avintense, o que se pode avançar sobre o Teatro Almeida e Sousa. Pode-se avançar que ele vai para o concurso. O Teatro Almeida e Sousa estava perdido numa obra que foi mal pensada, mal feita, com um projeto que ele próprio não obedecia às exigentes regras que hoje, que no passado, quando eu lá atuei, não se punham e que hoje são absolutamente decisivas para a Direção-Geral dos Espetáculos, regras exigentes. Nós entendemos que havia dois caminhos para ali. Um caminho que era deixar estar. Já não se falava, aliás, muito do Teatro Almeida e Sousa. Outro caminho era reconhecer que o Teatro Almeida e Sousa é um núcleo fundamental de uma freguesia muito especial, que é Vintes, especial porque está muito ligada ao teatro amador e precisa muito deste tipo de equipamentos. Eu não consigo conceber que a freguesia de Avintes continue sem uma sala comum da freguesia e do concelho para as suas atividades, para além das salas que existem nos plebeus, no mérito, por aí fora. E por isso comprámos o Teatro Almeida e Sousa. Negociámos o Teatro Almeida e Sousa, comprámos o Teatro Almeida e Sousa, construímos, edificámos um projeto, criámos um projeto completamente adequado às exigências legais, e o Teatro Almeida e Sousa está neste momento em fase de avaliação final do projeto, de validação, no fundo, das opções de materiais, insonorização acústica, teia, palco, etc., para arrancar com um concurso público e transformar aquele local num local de novo de cultura em Avintes, ligado ao teatro e não só, e fazer ao mesmo tempo uma reabilitação de todo aquele quarteirão que começa no Largo da Gandra, na zona do Atleta, e que vai até ao Senhor do Palheirinho. E para aí temos um projeto absolutamente extraordinário no Largo do Senhor do Palheirinho, que vai criar uma zona de fruição e de lazer, onde, não querendo desvendar muita coisa, entre outras coisas, os peões, as pessoas, vão tomar conta do espaço que é delas e os carros passarão. E não serão os carros a tomar conta do espaço e as pessoas a passar, que é uma diferença conceptual muito grande para as cidades que nós queremos do futuro e ambientalmente sustentáveis. Depois, a piscina de Maravedi. O que é que lhe vai acontecer? Eu já tive tentado, face à especulação, já tive tentado a abrir a piscina a uma visita, ou a uns dias de visita. A piscina é a piscina mais frequentada de Vila Nova de Gaia. É uma piscina espetacular.
Ocorre que vamos dizer isto desta forma frontal e fica gravado e é o que é, mas é a verdade e às vezes a verdade mesmo sendo dura tem que se dizer. A piscina foi abandonada durante anos quando esteve a cargo da Gaia-Anima e aquilo que nós fomos capazes de fazer foi ir recuperando aspectos da piscina sem ter capacidade para devolver à piscina aquilo que ela tinha perdido por abandono a que esteve sujeita, significando basicamente receita de quem a utilizava e pagava e investimento da Câmara basicamente zero. Quando eu tomei posse, fizemos o que era possível fazer, mas sabíamos que um dia aquela piscina só tinha uma coisa a fazer, não era implodir e construir uma nova, mas era basicamente construir uma nova, adequando-a à realidade. O projeto está pronto, fechámo-la. Porquê é que a fechamos? Se ela tivesse condições de segurança, não teria sido fechada enquanto decorria o projeto. Quem quiser lá visitar a piscina e tiver dúvidas sobre o que está a ser dito, pode sempre solicitar e eu terei muito gosto em acompanhar. O tanque cedeu. O tanque da piscina cedeu. E essa cedência fez com que a água da piscina fosse tomando conta do subsolo. E como sabem, a água depois desaparece para um sítio qualquer e com ela leva os inertes. Ou seja, leva areia, leva pedras, etc. E um dia tínhamos ali uma desgraça para todos, sabendo que existem ali prédios ao lado. E por isso aquilo que nós fizemos foi chamar uma entidade competente ligada à Faculdade de Engenharia do Porto, o Instituto da Construção. Avaliámos a piscina. Foi-nos aconselhado a fechem enquanto podemos salvaguardar uma desgraça. Fechámos a piscina, esvaziámos o tanque, fizemos todos os estudos geotécnicos, temos o projeto pronto e vai ali nascer uma nova piscina. Eu bem sei que no Facebook já foi dito que fechámos a piscina para vender o terreno e construir ali uma urbanização. Não é verdade. Aquela piscina é uma piscina que está no coração de Gaia, que nós queremos muito que continue a ser um serviço extraordinário aos gaienses, mas é e vai ser uma piscina nova, com todas as condições, e acoplaremos, aliás, à piscina duas novidades. Um tanque para crianças e uma zona de ginásio para coisas que hoje parece que são muito importantes para o bem-estar das pessoas, sobretudo dos mais idosos, como, por exemplo, o Pilates e, portanto, salas de ginástica que vão transformar aquela piscina já com as suas décadas de existência num verdadeiro e moderníssimo equipamento esportivo, mas sobretudo nesta fase o que me interessa sublinhar é que fechamos a piscina por razões de segurança, não de quem ia lá nadar, mas razões de segurança de toda a envolvente, fruto da cedência da infraestrutura tanque da piscina. Uma pergunta sobre o futuro pavilhão da EB23 de Santa Marinha. Ele já foi apresentado. Ele será um pavilhão, é um pavilhão um bocadinho mais caro do que o normal, porque é um pavilhão que implica um brutal desaterro. Nós estamos a falar da Escola EB23 de Santa Marinha, aqui bem pertinho. A cota do terreno é uma cota elevada e aquilo que é necessário fazer para não retirar, no fundo, o equilíbrio urbanístico da zona, aquilo que foi necessário fazer, que é necessário fazer, é um mega desaterro para que a cota do pavilhão venha basicamente para a cota da escola e podermos ter ali uma zona com alguma harmonia. O aumento do custo daquele pavilhão decorre de ser um pavilhão um bocadinho mais exigente do ponto de vista técnico, mas também de termos ali um investimento muito significativo no desaterro que vamos fazer. É um pavilhão que vai servir a escola durante o dia e que a partir das 5 horas, 6 horas, quando acabarem as aulas, passa a servir a comunidade. Eu diria que aquele pavilhão, tal como o Diogo de Macedo, por exemplo, serve também para nós darmos futuro à Escola EB23 Santa Marinha. Eu julgo que sem aquele pavilhão continua a ser muito difícil explicar aos pais que podem e devem trazer as suas crianças para a EB23 Santa Marinha, mas não têm sítio para fazer educação física. E, portanto, a enorme qualidade do corpo docente e a enorme qualidade daquela escola justifica este investimento que nós, Câmara, vamos fazer, substituindo-nos ao Ministério da Educação, que não o fez.
Uma outra pergunta sobre o desporto de formação e a sua retoma quanto antes, com o risco de ver desaparecer grande parte dos atletas rapidamente. É verdade, o desporto de formação em muitos casos já retomou. Vão lá ver, não há muitas áreas onde se possa dizer que o desporto de formação está proibido. O desporto de formação retomou. É evidente que não podemos ter o mesmo tipo de treinos no handball, no futebol, que tínhamos antes, mas também não podemos ter nas escolas, e por isso é que temos assistido nas escolas à educação física a ser feita mais na base da corrida e da educação física do que propriamente no desporto de marcar o golo e abraçar. Isso neste momento não é viável, mas houve retoma do desporto de formação e eu queria aqui dizer, e não é por estar cá um desportista e particularmente o Ricardo Costa, eu queria aqui dizer que de todo o contacto, e tem sido muito, que tenho tido com as coletividades da área desportiva de Vila Nova de Gaia, eu atrevia-me a dizer que valia a pena que aqueles que estão com medo de deixar os seus filhos voltarem ao desporto, voltarem aos treinos, pois eu julgo que vale a pena. Porque aquilo que eu tenho assistido nos clubes, hoje em dia, não posso dizer que tenha sido assim no início, mas hoje em dia são as mesmas cautelas, os mesmos cuidados que se vê nas escolas. E, portanto, se as crianças podem ir para a escola, podem ir para os treinos, porque têm ali clubes e têm ali dirigentes e têm treinadores absolutamente empenhados no processo. Coisa diferente são os campeonatos. Aí eu não posso comprometer-me com absolutamente nada, porque quem gere o retorno ou o não retorno dos campeonatos são as associações de modalidade, são as federações, aí a Câmara Municipal, quando muito, é ouvida, e aquilo que eu tenho a dizer é que tem que ser uma decisão da saúde pública e não uma decisão política. Agora, treinos, desporto de formação, eu diria, está na hora, até porque já ouço em algumas escolas algumas referências a alguns pequenos níveis de obesidade que estão a começar a proliferar fruto desta ausência de uma dinâmica que é ao mesmo tempo diminuição e constrangimento da educação física na escola e depois ausência por medo dos pais de algum problema nas coletividades. Só para vos dizer... E aquilo que é atividade física. Eu acho que os pais e aqueles que estamos mais encarregues dos nossos jovens, das nossas crianças, que é importante que todos mantenhamos a nossa atividade física. Caminhar, correr. Sabemos que não o podemos fazer da forma no desporto do handball de contacto e devemos ser cautelosos neste momento. Mas os pais devem estar atentos e, para combater a obesidade, fomentar a atividade física. Só queria deixar esta nota, porque às vezes misturamos o desporto com a atividade física. Nem mais. E, portanto, retoma de campeonatos não me diz respeito, isso é desporto no sentido até mais de competição. Atividade física e retoma dos treinos e da formação desportiva faz todo sentido, voltem, não digo isto no sentido de voltem para pagar as mensalidades de volta aos clubes, não é isso que está em causa, até porque muitas crianças não chegam a pagar mensalidades nenhumas porque nem podem, mas voltem porque nós não podemos correr o risco daqui a um ano ou um ano e meio olharmos para trás e sentirmos que houve aqui uma lacuna na sensibilização para a formação desportiva. Mas este voltem tem uma exigência. É a exigência da Câmara Municipal ajudar os clubes a garantir todas as condições de segurança. Não pode faltar máscaras onde houver necessidade de máscaras, não pode faltar gel, não é possível tomar banho nos balneários, tomam banho em casa, levam um saquinho e voltam para casa e tomam banho em casa. Todas as condições de salvaguarda e de segurança, todas, mas voltem porque faz todo sentido. Para quando a construção do polidesportivo da Associação Recreativa de Canidelo, nós neste momento estamos a viver o processo duro da negociação do terreno. Parece estranho, mas estamos a negociar o terreno com o Ministério
é um terreno da Associação Recreativa de Canidelo, que depois é alargado com um terreno da escola, que embora seja gerida por nós, não é nossa, não é da Câmara Municipal. Por isso, estamos na fase final, não quisemos chegar a um momento de expropriação, quisemos fazer um diálogo para que as coisas corressem normalmente, pela lógica do diálogo. Temos o projeto pronto e aquilo que depois discutiremos é saber se é a Câmara Municipal que lança o concurso público e constrói, ou se a Câmara Municipal subsidia a Associação Recreativa de Canidelo e a Associação constrói. Uma coisa é certa, independentemente do modelo que viermos a optar, garantidamente a escola vai ocupar esse polidesportivo, da mesma forma que depois o clube ocupa, noutras horas, o polidesportivo, portanto, sempre no mesmo espírito. Durante o dia a escola, ao fim do dia e à noite, que é quando as coletividades necessitam dos equipamentos esportivos, pois as coletividades. Considera pertinente, razoável, temos uma pergunta longa, considera pertinente, razoável, prioritário o complemento financeiro dos clubes que se certificam como entidades formadoras, uma vez que este processo envolve incremento de qualidade através do apetrechamento transversal de todas as estruturas desse mesmo clube. Pois a resposta tinha que ser que sim, não é? Agora, não me basta dizer que sim. A única coisa que eu posso somar ao dizer que sim é dizer que sim com o compromisso do município, porque muito deste processo de certificação passa por instrumentos que são também instrumentos poderosos de financiamento da própria instituição para se capacitar para o processo de certificação. Isso ainda por cima é uma mais-valia para o Conselho, é uma mais-valia para o clube e para os pais e atletas que utilizam as instalações desse mesmo clube. Por isso, julgo que para já temos já um leque muito alargado de perguntas, que ficamos com um leque já muito alargado de perguntas, mas eu quero lembrar e sublinhar que nós não estamos aqui apenas para responder a umas perguntas. Isso é importante, é a informação e a transparência, mas nós estamos aqui também para pedir que, para além das perguntas, nos deem os vossos contributos, nos ajudem a pensar Gaia, a pensar o Conselho de Gaia. Já pedíamos isso antes da pandemia. Com a pandemia voltámos a insistir no pedido por uma razão muito óbvia, porque precisamos de ajustar muitas das nossas opções ao momento concreto que estamos a viver, que é o momento Covid-19. Precisamos muito do contributo de todos. Tenho que dizer, para terminar e antes de terminar, tenho que dizer que acho que nos devemos sentir orgulhosos por percebermos que, apesar de tudo, as prioridades que tínhamos definido estão muito em linha com o momento Covid que vivemos agora. Chegam-nos mais 3 perguntas, que eu julgo que são as últimas e que eu não quero a elas fugir, porque estão a acabar de chegar, que são os auditórios da Câmara Municipal de Gaia, podem ser solicitados pelos artistas de Gaia para a realização de espetáculos respeitando as normas da DGS? Absolutamente que sim. Nós temos neste momento apenas um constrangimento e somos nós que damos esse apoio no respeito das normas. Nós temos apenas um pequeno constrangimento. Fruto deste momento de Covid, tivemos uma solicitação do coletivo de juízes do Tribunal para a utilização para grandes julgamentos que envolvem muitas pessoas, muitos advogados, muitos réus e, portanto, que não podem ser realizadas nas tradicionais salas do Tribunal de Gaia e até do próprio Tribunal do Porto, que pudessem ser realizadas em auditório, fizeram a solicitação do Auditório Municipal de Gaia e, por uma questão de serviço público, tivemos também que o disponibilizar, mas ele continua como auditório municipal e todos os nossos auditórios podem e devem ser solicitados para atividades. Agora, saibam é que depois temos restrições ao nível do público e às vezes é preciso contabilizar o esforço que estamos a fazer face ao número pequeno de pessoas que podemos ter no auditório. Mas os nossos auditórios estão em pleno funcionamento e são múltiplas as iniciativas que, por exemplo, só para dar um exemplo, o Cineteatro Eduardo Brazão tem tido com pessoas presentes e sempre que nos é solicitado. Estádio da Lavandeira podia ter um centro de alto rendimento de atletismo, fazendo ao lado do estádio um pavilhão, como existe no Jamor
e que não há no Norte. É verdade, o pavilhão que existe ao lado do Estádio da Lavandeira é o pavilhão municipal da Lavandeira. O Centro de Alto Rendimento de Atletismo, neste momento, levantará com certeza problemas, porque temos já lá 2 centros de alto rendimento instalados e, portanto, era preciso perceber a compatibilidade. Agora, há uma coisa que eu sei, nos últimos anos, o crescimento em Vila Nova de Gaia do atletismo, eu não queria dar muitos exemplos, mas só queria dar o exemplo precursor do Spiridão em Avintes e, mais recentemente, do clube do núcleo de atletismo, do Clube de Futebol do Oliveira de Ouro, são exemplos extraordinários de como o atletismo tem crescido em Vila Nova de Gaia. E o atletismo nas suas diversas variantes, assim que se chama, nas suas diversas variantes. Foi por isso que nós incluímos a reabilitação integral da pista de tartá do Estádio da Lavandeira, que está neste momento em obra, para termos uma pista de tartá totalmente nova e que exigimos a disponibilização da pista de atletismo do estádio Jorge Sampaio, que estava outrora entregue ao Futebol Clube do Porto. E além de, comigo, o Futebol Clube do Porto ter passado a pagar para jogar no estádio Jorge Sampaio, temos a libertação da pista para a utilização, entre outros, do próprio Spiridão. E julgo, aliás, que para o Spiridão vamos ter uma boa notícia muito em breve naquela zona e que a seu tempo daremos, não como prenda de Natal, mas cuja decisão andará lá muito pertinho do Natal, como poderão ver. Agora, é um assunto com o qual eu não me posso comprometer, porque não sei se tecnicamente é totalmente viável, mas é um assunto que vale a pena estudar, porque é uma boa questão. Gaia é uma das cidades que mais atletas de atletismo tem, representando vários clubes nacionais e os seus cidadãos, não têm uma pista homologada. Verdade. E não tem uma pista homologada porque a única pista que foi construída com a expectativa de homologação, que era a pista de Jorge Sampaio, ficou prejudicada pela proximidade de um varandim de bancada que é absolutamente injustificado. Eu julgo que é um assunto que temos que tomar um dia destes, é uma dimensão, é uma carência. Também tenho que dizer que essa carência está mais sentida atualmente do que era sentida antes, pela razão que expliquei há bocadinho. O atletismo tem ganho, ao longo dos últimos tempos, uma importância em termos de número de atletas, de clubes, de envolvimento de pessoas que não tinha antes. E nós, às vezes, também temos esta volatilidade. Nós já tivemos momentos altos do basquetebol em Vila Nova de Gaia, depois houve alguma queda e agora estamos num crescimento. O próprio handball sentiu um bocadinho isso. No hóquei julgo que mantemos alguma linha. No futebol, enfim, a linha é sempre muito forte, por todas as razões. Eu julgo que no atletismo, o crescimento do atletismo vai nos impor pensar nestes assuntos e passarmos a ter uma solução que pode passar ou por fazer as obras caras de reabilitação do Jorge Sampaio para os objetivos que aqui estão em jogo, ou então pensarmos mesmo numa reformulação do modelo existente e num equipamento específico para o efeito. Eu, não percebendo tecnicamente da questão, acho que depois da nova pista de tartá temos boas condições para, das duas uma, ou discutirmos a homologação da lavandeira com os devidos ajustamentos, ou discutirmos a criação de um equipamento de raiz para o efeito. Mas é um compromisso do município, porque eu não posso ser presidente de uma Câmara que está a assistir a um crescimento exponencial do atletismo, a ganhar medalhas por essa Europa fora e depois não ter uma resposta para lhes dar no que diz respeito ao treino mais federado com uma pista homologada. É por isso um compromisso. E é destes compromissos e destas perguntas, que na verdade não são perguntas, são mais sugestões do que perguntas, são mais desafios do que perguntas, que vos deixo o repto de fazerem também a mesma coisa. Ajudem-nos a pensar. Nos próximos meses o nosso trabalho, até fevereiro, o nosso trabalho vai ser muito claro. Sistematizar, estudar, aprofundar, olhar para os exemplos europeus e ver como cidades extraordinárias estão a reagir e estão a adaptar-se. Fazer as alterações devidas. E alterações devidas significa, por exemplo, criar ciclovias onde ainda não se tinha pensado criar ciclovias. Ciclovias não para passear à beira-mar, mas ciclovias também para servir a mobilidade suave na zona urbana. Tanta coisa que há para fazer nos próximos tempos, fruto deste desafio
Covid que nós temos, vamos vencê-lo derrotando o vírus e vamos vencê-lo adaptando a nossa cidade a um modelo de desenvolvimento que queremos mais inteligente e mais sustentável. E por isso eu queria terminar, já longa vai esta sessão, convidando todos para o próximo dia 2 de dezembro, quarta-feira, um tema que não pode deixar de ser um tema relevante em Vila Nova de Gaia. Uma cidade que tem empresas extraordinárias, grandes, enormes, mas também tem empresas médias e tem empresas pequeninas, empresas extraordinárias grandes ligadas ao vinho, como a Sograp, à metalomecânica e ao automóvel, como a Salvador Caetano, às bicicletas, como a RTE, empresas de inovação, mas também médias empresas e pequenas e microempresas ligadas ao têxtil, ao calçado ainda, e a muitas outras áreas. Não pode deixar de ter no emprego e na economia um desafio, sobretudo porque nós sentimos que esta pandemia vai trazer um problema muito claro: perda de postos de trabalho, dificuldades de atividades económicas, e nós não somos o Ministério da Economia, mas queremos estar na dianteira de todas as medidas que pudermos tomar para ajudar. Criamos para já o Gabinete de Apoio ao Emprego, que vai começar o seu trabalho a partir exatamente do próximo dia 2. Mas é para este tema, economia, formação e emprego, que nós interpelamos a vossa presença, a presença dos gaienses, no próximo dia 2, quarta-feira, mais ou menos a partir das 5, sendo que esta tolerância está a ser dada porque sabemos que nem todos conseguem chegar às 5 horas, em ponto, mas o mais próximo possível das 5, arrancamos na próxima quarta-feira com este tema tão importante como é a economia, formação e emprego. E contamos muito com o vosso contributo, porque, do ponto de vista da qualidade de vida e do nosso modelo de desenvolvimento, as nossas empresas, o nosso comércio local é um elemento absolutamente decisivo do salário e da felicidade das pessoas. E, portanto, é um tema absolutamente marcante para todos. Muito obrigado ao Ricardo Costa. Continuação de bom trabalho. O Ricardo sabe, e todos os dirigentes, atletas, treinadores sabem que em Vila Nova de Gaia o desporto e o associativismo não são, desculpem o termo, uma treta, são uma coisa para ser levada muito a sério. Somos o concelho de toda a região norte que tem o maior número de atletas federados em prática desportiva e levamos isso muito a sério. E na área da cultura, agradecer à Joana Castro, nossa diretora do CAL, prometer-lhe que um dia destes vamos aí visitar de novo o Armazém 22 como um pretexto para ver uma atuação ou assistir a uma pequena aula, que é uma coisa absolutamente extraordinária de ver, e agradecer-lhe a presença e, sobretudo, agradecer-lhe o empenho na criação desta Gaia cidade cultural, desta Gaia cidade humanista, que nós queremos muito ser e continuar a ser, mesmo com a pandemia e derrotando a pandemia. Obrigado ao Ricardo, obrigado à Joana, obrigado a todos os que nos acompanharam e até quarta-feira, dia 2 de dezembro.